Bom dia, irmãos e irmãs. Espero que todos estejam bem e tido uma boa semana seguras em suas casas. Gostaria de trazer um trecho de Salmos 105, dos versículos 4 a 5 e 7 a 8, para compartilhar com vocês hoje. Então, Salmos 105, versículos 4 a 5 e 7 a 8. Nesse trecho, ele vai nos dizer: recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança por 1000 gerações, da palavra que ordenou. Esse trecho nos traz a importância de sempre lembrar, de recorrer e buscar ao Deus que nós cremos, o qual é muito grande em poder e glória, e que detém o controle sobre todas as coisas. Nosso Deus tem uma agenda nos céus que muitas vezes nós não entendemos devido às nossas limitações humanas, quanto aos acontecimentos ao nosso redor, mas que mesmo assim permite sempre aos que caminham e que depositam sua confiança nele de experimentarem que sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nosso Deus jamais esquece da sua aliança para com seu povo, mesmo nós sendo muitas vezes ingratos e rebeldes, merecedores de um justo castigo, mas que, ao invés disto, muitas vezes recebemos e experimentamos de sua misericórdia e graça abundante. Que ao lembrar disto, possamos ser confortados e reanimados em nosso viver diário, apesar de todos os desafios que possamos estar enfrentando. Convido vocês, com este entendimento e confiança, louvar ao nosso Deus. Bom dia, vamos nesse momento estar louvando ao nosso Deus, mas não, na verdade, não só nesse momento de estar louvando a Ele, mas em todo momento, né? No nosso dia a dia, nosso trabalho, nossos estudos, em qualquer momento podemos estar louvando a Ele, louvando, agradecendo porque Ele tem feito as maravilhas, sempre lembrar que Ele tem cuidado de nós, nos ama tanto que Ele enviou seu Filho amado para morrer por nós. E assim resgatou da treva para a luz, para que possamos ser filho dele e realmente poder estar servindo a ele e assim sempre adorar ao nosso Deus, né? Então, lembrando que no momentos difíceis ou na adversidade, podemos sempre lembrar dele, que ele é o nosso pastor e nada faltará. Ele estará sempre conosco em todo momento. E ele tem sido bom e fiel em todo momento. Então, assim, para poder lembrar que louvar é sempre agradecer por tudo que ele tem feito por mim, por você e por todos nós, né? Então, assim podemos cantar com essas músicas que vamos louvar a nosso Deus, que sejam as músicas que possam tocar o coração de cada um de vocês, para que possa refletir o quão Deus tem feito, tem cuidado de cada um de nós, certo? Então vamos nesse momento estar louvando a nosso Deus e poder soltar nossas vozes para poder engrandecer o nome dele. Amém? Senhor da criação, a natureza
pastor e nada faltarás. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. És meu pastor e nada faltarás. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens, e conheces quem eu sou. Me criaste o que sou, e me amas como sou, e me amas como sou, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu Quem deu a dor na escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida em
Vamos abaixar nossas cabeças e vamos estar fechando os olhos para orarmos. Nosso Deus, nosso Pai, queremos Te agradecer por mais uma semana que passou, uma semana que inicia também hoje. Agradecer-te, Senhor, porque Tu tens cuidado de cada um de nós, Tu tens nos guardado, Senhor, em muitos momentos do mal que muitas vezes nós não vemos. Te agradecemos por isto, Te pedimos, Senhor, que Tu possa realmente confortar nossos corações, nos reanimar, Senhor, para mais uma semana de vida e lembrarmos, Senhor, que realmente Tu és um Deus tão grandioso, um Deus tão bondoso e que nos ama muito. E Te pedir, Senhor, que nos ajuda, Pai, a entendermos da Tua grandiosidade, de como Tu és, e dessa maneira, Senhor, sabemos
que temos dificuldades e problemas sim à nossa frente, mas que temos um Deus grandioso conosco, que nos ajuda, nos orienta e nos capacita, Senhor, a enfrentarmos cada uma dessas situações adversas que possamos passar, Pai. Queremos orar, Pai, te clamando pela Tua misericórdia, Senhor, pelo nosso país. Muitas coisas aconteceram essa semana, Senhor, que nos deixam pensativos em relação a como estamos do ponto de vista de estrutura, de valores como uma nação. Te pedimos, Pai, que Tu possa realmente ter misericórdia e que Teu Espírito Santo possa tocar o coração, Pai, das pessoas que estão à frente da liderança de nosso país, para que elas possam realmente perceberem, Senhor, que as atitudes que elas tomam muitas vezes afetam e impactam a vida de muitas pessoas. E que realmente, Senhor, Tu possa realmente ter misericórdia, Pai. Queremos orar pela nossa liderança dessa maneira, Pai, te pedindo que realmente Tu atue, Senhor. Levante pessoas que realmente possam ser canal de voz, Senhor, mesmo no momento em que nós vemos tanta corrupção, tanto estrago, Senhor, tanta falta de responsabilidade, Pai, e sensibilidade, Senhor, do que é certo e o que é errado, Pai. Oramos por isto, Pai. Oramos também, Senhor, pelas pessoas que estão adoentadas. São tantas pessoas que agora estão ao nosso redor, conhecidos, Pai, que estão doentes ou que passaram pela doença, estão se recuperando, seja diretamente pela pandemia ou não, Pai. Queremos clamar também pela Tua misericórdia, Pai. E que nesse momento, Pai, as pessoas possam realmente buscar Tua presença, Senhor, e obter este conforto, esse consolo em Ti, Pai. Que possamos ser canal de bênção nesse sentido também, de forma direta ou indireta na vida dessas pessoas, Pai. Oramos também, Senhor, pelo dia de hoje, Pai. Mais tarde nós teremos assembleia, te pedimos da nossa igreja. Nós te pedimos que também Tu possa abençoar, Pai, todo este modelo novo que nós faremos hoje, que possa ser abençoado e que também, Senhor, venha dar frutos de louvor e glória ao Teu nome, Pai. E nesse momento queremos também, Senhor, te pedir que Tu possa dar-nos um coração, Senhor, que seja sensível à Tua palavra, para realmente tê-la em nossos corações em cada dia, Senhor, e aplicá-la em cada momento. Que as palavras que o pastor Daniel vai nos trazer possam ser realmente incentivadoras para que nós possamos continuar caminhando e buscando amadurecimento contigo, Jesus. Obrigado por tudo, agradecemos e pedimos em nome de Seu Filho Jesus Cristo. Amém, Pai. Hoje a gente vai estar tendo a mensagem com o pastor Daniel. O tema vai ser transfiguração e o trecho que ele vai estar trazendo a palavra está em Romanos 15, 13. E lá está falando, em Romanos 15, 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Convidamos então o pastor Daniel. Bom dia, seja bem-vindo, Deus possa abençoar sua vida e que essa palavra que a gente vai compartilhar possa encontrar um terreno fértil, tanto na sua mente como no seu coração. A gente tem conversado sobre sofrimento, da última vez eu falei sobre a Elizabeth Elliot, hoje eu vou falar de outros personagens que por acaso são mulheres. Talvez lembrando aí o Dia das Mulheres que passou essa semana. E então, como foi dito, o tema de hoje é transfiguração. Algumas palavras, quando você ouve, imediatamente remetem a um fato, remetem a um relato, alguma coisa bastante específica. E quando você ouve essa palavra transfiguração, imagino que você é levado àquela narrativa. Qual narrativa mesmo? Isso, que Jesus encontra com dois personagens do Antigo Testamento. Esse relato está
no livro de Mateus, está nos 3 sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Mas no livro de Mateus ele aparece depois do relato da multiplicação dos pães e dos peixes pela segunda vez. Sabe aquele negócio de entregar os pedaços de pães e alguns peixinhos? Não parece grande coisa, mas vai alimentar uma multidão. Primeiro tinha alimentado 5.000, dessa vez 4.000. Isso contavam só os homens. E devia ter um monte de mulheres e crianças também. Então a multidão era bem maior. Então, em Mateus aparece essa segunda multiplicação dos pães e dos peixes, aí vem a confissão de Pedro. Quando Jesus pergunta para os discípulos, o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Quem elas dizem que eu sou? E eles vão lá falar, o Senhor é um dos profetas, é Elias, é João Batista. E Jesus pergunta para os 12, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E ali tem aquela frase marcante, né, do Pedro. O Pedro, que era bastante líder, uma pessoa mais expansiva, uma pessoa de coragem, coração sincero, né? O Pedrão chega para Jesus e fala, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E, embora para a gente soe normal, para um judeu chamar uma pessoa de Filho de Deus, não é igual a gente chama todo mundo aqui é Filho de Deus, né? Porque para um judeu, criado na religião judaica, só existe um Deus. Nosso Deus é o único Senhor, né? Então só tem um Deus. Se está chamando Jesus de Filho de Deus, quer dizer que, né, filho de peixe, peixinho é filho de Deus, também é Deus. E logo em seguida desse momento de revelação, né, porque Jesus fala para ele, o que você está dizendo, Pedro, está certo e não foi você que descobriu sozinho, mas foi Deus que revelou isso para você. E aí Jesus começa a falar de novo sobre a ida dele para Jerusalém. Ele está dizendo, estou indo para Jerusalém, lá eu vou ser traído, vou ser levado a julgamento, vou ser torturado, vou ser morto, mas depois de 3 dias vou ressuscitar. E aí Pedro, eu imagino, né, que estava com a bola cheia, afinal ele falou coisas bonitas e teve a aprovação de Jesus diante de todo mundo. Ele chama Jesus de lado e fala, Jesus, para com isso, né? Para de dizer que você vai morrer, né? Que pensamento errado, né? Vai dar tudo certo, né? Você vai ver, você vai virar rei. Nós vamos estar junto com você. Então para de ser pessimista. E aí Jesus diz, justamente para esse mesmo Pedro, que tinha acabado de ser elogiado, viu? Sai daqui, sai de perto de mim, Satanás. Arreda Satanás. Essa palavra arreda também é uma outra que é bem específica. Quando você ouve arreda, imagino que você só lembre dessa cena aqui, que é o arreda Satanás. A outra frase que a gente usa, arreda, ficou ali e não arredou o pé enquanto, né, não conseguiu seu objetivo. Olha aqui, Mateus 16, 23. Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Só nesse versículo a gente já teria muita coisa para pensar. Você pensa somente do ponto de vista humano? Ou você considera a perspectiva de Deus? Será que você é pedra de tropeço para alguém? Pedra de tropeço para Deus? Se você vê tudo apenas como as pessoas do mundo olham para esse mundo, você também é o adversário de Jesus. Um Satanás, né? Eu sei que na sua mente você está pensando, não, como assim, né? Eu também acho que pensaria assim, né? Claro que não. Eu, Satanás? Não, eu sou uma pessoa do bem. Eu oro pedindo ajuda de Deus para todas as coisas que eu faço. Você ouviu a frase aqui? Jesus fala para Pedro, olhando para ele, saia daqui, Satanás, afasta-se de mim. Você só considera as coisas do ponto de vista humano.
E em seguida, essa bronca, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, vai perdê-la. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, vai encontrá-la. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Aqui aparecem duas coisas, uma relacionada ao que acabamos de ouvir. Se você pensa só do ponto de vista humano, carnal, isso não vai fazer sentido. Como assim? Para seguir Jesus eu tenho que abrir mão de tudo? Tenho que negar a mim mesmo? Tomar uma cruz? Né? Não esqueça que quando Jesus está dizendo essa frase aqui, eles não tinham visto Jesus carregando a cruz. Ele está usando uma imagem que era vista por eles, não sei se diariamente, mas com alguma frequência, de ver alguém carregando a cruz. Não estava indo pagar a promessa. Ele era um condenado. O condenado carregava sua cruz para ser executado ali fora. Então, quando você ouve essa frase, pode dar um nó na cabeça. Porque nosso propósito aqui não é ser feliz. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A gente consegue ser feliz desse jeito? Então, do ponto de vista de Deus, esse é o caminho. E talvez o propósito da nossa vida não é simplesmente ser feliz. Porque a felicidade é uma coisa fugidia, é escorregadia. Quando você acha que pegou ela, ela escapa. E pior que isso, na verdade, quando você realmente a tem, já não tem mais. Porque é um desejo satisfeito e aí o que vai fazer? Qual que vai ser o propósito agora? Né? Guarda também essa frase: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder sua vida por causa de Jesus, vai salvar a sua vida. Mas voltando à palavra transfiguração, o texto que relata isso está em Mateus 17. Eu falei, no 16 tinha a multiplicação dos pães e dos peixes, a confissão de Pedro, a bronca de Jesus em Pedro. E aí, 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pergunta de imaginação, de especulação, porque não está escrito, né? Mas sobre o que eles ficaram conversando? Moisés e Elias com Jesus. Quem foi Moisés? O que ele representa? Quem foi Elias? O que ele representa? Moisés foi o libertador do povo de Israel que estava lá no Egito, dos hebreus. Mas além de libertador, ele foi o legislador. Na verdade, ele foi o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, né? Penta de 5, os primeiros 5 livros. E Elias? Quem foi Elias? O que ele representa? Elias foi um profeta, alguém que seria precursor do Messias numa segunda vinda. Não segunda vinda do Messias, mas na vinda do Messias, Elias o antecederia. Elias, aquele que não morreu, mas foi trasladado para o céu numa carruagem de fogo. Eles representavam a lei e os profetas, que de alguma forma representavam a palavra de Deus. Você vai ver essa expressão em outras passagens, né? Quando Lázaro, o mendigo, está ali e o rico está pedindo para Abraão: manda o Lázaro voltar lá para a minha terra, para avisar meus irmãos para se cuidarem, senão vão parar aqui nesse lugar de tormentos. E aí Abraão diz: olha, eles têm a lei e os profetas. Se eles não ouvem a lei e os profetas, ainda que alguém ressuscite dos mortos, como vão acreditar nele? Então aqui a gente tem Moisés, Elias e Jesus. A gente tem a lei, tem os profetas e tem a palavra encarnada, a palavra de Deus, o verbo da vida. E imagino que devem ter falado de Abraão e Isaac, né, de como um cordeiro foi separado para ficar no lugar de Isaac, que ia ser sacrificado pelo seu pai Abraão.
Talvez tenham falado de Adão e Eva, a serpente que teria a cabeça esmagada, a serpente que ia morder o pé do descendente da mulher. Talvez tenham falado dos Salmos, de Noé, de Jó, né? De Isaías. E certamente eles falaram da morte de Jesus. A transfiguração se dá num contexto onde eles estão falando sobre a morte, sobre o sofrimento. Vamos fazer um parênteses aqui. Quem conhece essa senhora? Não é que eu pintei o olho dela, ela está com óculos escuros mesmo. Ela viveu de 1820 até 1915. Ficou cega aos 2 meses de idade. Na verdade, aos 6 semanas. Quando tinha 6 semanas de idade, teve algum tipo de infecção nos olhos. O médico da cidade, o médico da família não estava ali, tinha ido para um outro lugar. E aí apareceu um médico, né, alguém que se dizia médico, e receitou para a família ali um cataplasma, né, fazer uma pasta quente com molho de mostarda e passar nos olhos da criança. Queimou as córneas da menininha e ela ficou cega. Então, ela não nasceu cega, mas desde 6 semanas de idade se tornou cega. O pai dessa criança, né, morreu quando ela tinha 5 anos. E aí a situação ficou difícil, a mãe precisou ir trabalhar como empregada doméstica e ela foi deixada com a avó que era cristã, e ficou com ela aprendendo, né? Assim, é muito interessante a história dela. Ela, desde pequena, memorizava as escrituras, diz que decorava 5 capítulos por semana. Então ela sabia o livro de Gênesis inteiro, o livro de Êxodo inteiro. Ela foi decorando trechos da Bíblia, né? Sabia o Sermão do Monte, sabia vários trechos de Mateus. E ela ficou até os 15 anos junto com a avó. E aí foi para uma escola para cegos, né? Um instituto para cegos. E nesse instituto ela passou mais de 20 anos. Metade como aluna, depois outra metade como professora. Já sabe quem é? Outra dica, ela compôs mais ou menos 8.000 hinos. O nome dela era Frances Jane Crosby. E o apelido que ficou é o apelido diminutivo, a Fanny Crosby. Será que você conhece algum dos hinos dela? Eu acho que conhece. Eu vou tentar cantar, nunca... Desculpa, eu vou cantar. Peço desculpa porque realmente... Mas você conhece Que Segurança Sou de Jesus. Como continua a música? Eu já desfruto o gozo da luz. Aí fala, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. A última estrofe diz, sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Ela vivia na luz, já desfrutava a alegria da luz e era cega. Outra música dela. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. Outra música. Rude cruz se ergueu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Fanny Crosby deixou muitos hinos que a gente canta até hoje. Compôs em inglês e foi traduzida no mundo todo. Cristãos do mundo todo conhecem essas músicas dela. Lembra de Aceitação e Gratidão que eu falei da outra vez? Isso daqui foi um dos primeiros poemas dela, escrito aos incríveis 8 anos de idade. Oh, what a happy soul I am, although I cannot see, I am resolved that in this world contented I will be. Vou colocar inteiro aqui. How many blessings I enjoy that other people don't. To weep and sigh because I'm blind, I cannot and I won't. Oh, que alma feliz eu sou.
embora eu não consiga enxergar. Estou resolvido que nesse mundo, contente eu serei. Quantas bênçãos eu desfruto que outras pessoas não desfrutam. Chorar e suspirar porque eu sou cega? Eu não posso e não farei. Ela, perguntada várias vezes, ela dizia assim que a cegueira dela era uma bênção. Perguntaram para ela, você não gostaria de ser curada e poder enxergar? Ela dizia, não, eu prefiro continuar cega, porque depois que eu morrer, a primeira coisa que eu vou ver vão ser os olhos do meu Senhor. Eu vou encontrar com Jesus, vai ser a primeira coisa que eu vou ter certeza que eu estou vendo. Vamos reler alguns salmos que mencionei no último culto. O 50, 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Lembra, aceitação e gratidão. Gratidão sacrificial. A Fanny Crosby, ela agradecia a Deus pelas bênçãos, inclusive a bênção, a dádiva de ser cega. Outro salmo, 56. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Então, quando estiver com medo, confiarei em Deus, aquele que tem o mundo, a história e a minha vida nas mãos dele. Um Deus amoroso e sábio que quer sim o meu melhor, ainda que de modo diferente do que se espera nesse mundo. João 12, 23 diz assim, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quando a semente cai, ela não é mais vista. Mas quando ela vai para o solo, para a escuridão, para o desconhecido, para a sujeira, para a morte, ela vai deixar de ser só uma semente. Ela se multiplica. A vida surge da morte. A vida só existe porque houve uma morte, né? Esse é um princípio da troca e é um princípio espiritual, mas também é um princípio material aqui. Você já pensou que tudo que a gente come vem de uma perda, de uma morte? Desde o adubo, né? Ainda que seja um adubo químico, né? O adubo químico é feito de petróleo. O petróleo é feito, né, de animais e plantas pressionadas no oceano. A semente que você planta, ela morre. Ela morre para poder germinar e dar outros frutos. Quando você come carne, quando come peixe, frango, verdura, cereais, houve uma morte. Até leite e ovos, que não depende da morte do doador do leite, dos ovos, também de alguma forma é a renúncia da vida do outro. O bezerro deixou de beber aquele leite, o ovo não vai virar um pintinho. Então, da mesma forma, quando a gente entrega a nossa morte a Jesus, Ele nos dá a sua vida, Ele troca conosco. Ele morreu a nossa morte para que a gente viva a vida dele. Quando a gente entrega a nossa tristeza, Ele nos dá em troca alegria. Quando eu dou as minhas perdas para Ele, Ele dá em troca os ganhos que Ele tem. Lembra do Mateus 16 que a gente leu lá no início? Se você perder a sua vida por minha causa, diz Jesus, você vai salvar a sua vida. Ele troca as minhas fraquezas, as minhas perdas, meus pecados, meus sofrimentos, por vida. Quando oferecemos essas coisas, a fraqueza, a perda, pecado, sofrimento para Jesus, Ele pode nos dar em troca algo que pode alimentar uma multidão. Olha esse slide aqui. Não é bonito? Folhas vermelhas. Não é lindo? A gente teve a oportunidade de estar uma vez num lugar assim, florestas, bosques inteiros, todos dourados, vermelhos, esverdeados ali. Uma profusão de cores, um carnaval de cores, né? Mas você sabe o que são essas cores? Lindas. É a cor do fim da vida. As folhas vão morrer. E as árvores vão enfrentar o inverno sem as folhas. Esse vermelho lembra sangue, que remete à morte. Ou sangue também remete à vida. Essa mudança de estações causa uma transfiguração, uma mudança da forma.
uma transformação. A morte que vai preservar a vida, que virá em seguida vibrante na primavera e verão seguintes. E pensa comigo aqui, ó. Vamos ver Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, que vocês devem conhecer. Que passando por Abel, por Enoque, por Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, aí a gente vai ler no versículo 13. Todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Eles aceitaram e reconheceram. Evidentemente, versículo 14, evidentemente quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Nossa perspectiva deve ser transfigurada por mirarmos, por olharmos aquele que é invisível e tem controle sobre todas as coisas. Deus, aquele que ama mais do que qualquer um e que é mais sábio do que qualquer um. Imagino que vocês conheçam a história dessa outra senhora, Corrie ten Boom, autora do Refúgio Secreto. Nessa foto é uma entrevista que foi feita com uma atriz, Janet Clift George, pelo Billy Graham. A Janet foi a Corrie ten Boom no filme O Refúgio Secreto. E aqui o Billy Graham está entrevistando a Janet. Billy Graham, que foi um pastor batista, conselheiro de presidentes americanos, um dos maiores evangelistas de toda a história e, o mais importante, que terminou bem a sua carreira. É triste quando a gente vê pessoas que a gente respeita bastante, mas que têm uma vida paralela, têm uma vida de pecado, uma vida oculta. E o Billy Graham foi alguém limpo, do começo ao fim, sempre muito transparente. Ele pergunta para Janet, imagina que no seu preparo para o filme, você deva ter estudado a vida da Corrie, você deve ter observado ela, pensado nela. Então me diga, o Billy Graham perguntando para Janet, o que mais chamou a sua atenção na vida ou no jeito dela? E a resposta da atriz foi uma única palavra. Adivinha? Alegria. De onde vinha toda essa alegria? De uma vida feliz, bem-sucedida, filhos criados, bastante dinheiro? Quem já leu o livro ou assistiu o filme sabe que não. Ela era solteira, morreu solteira. Não vou falar muito dela hoje, mas só para quem não conhece, vou só dizer que essa cristã holandesa salvou a vida de muitos judeus. E, por causa disso, foi parar num campo de concentração nazista. Sabe aquele livro Diário de Anne Frank? Foi o mesmo contexto. A Anne Frank estava na Holanda, escondida também, sendo protegida por alguém que não queria ver os judeus todos mortos. O espírito da Corrie ten Boom, foi transfigurado. Brilhava intensamente, mesmo em face do sofrimento, mesmo depois de uma vida tão sofrida. Então, quando você passar por algum tipo de sofrimento, pode ser desilusão, expectativas frustradas, contrariedade, alguma doença, perdas financeiras, perda de saúde, perda de pessoas queridas. O normal é ficar chateado, o normal é sofrer muito, o normal é querer desistir de tudo. Mas, quando a gente tem a presença de Deus em nós, essas coisas acontecem com Cristo junto com a gente. Jesus sabe o que é sofrer. Ele passa o sofrimento junto com a gente. Sofre por nós. Sofre em nós. Verdade que lá na cruz ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, nossas distorções, fraquezas, dores. Mas a Bíblia fala de maneiras diferentes em vários lugares que há um sofrimento a completar. E ele acontece em nós junto com Cristo. Não dá para explicar muito, mas entra de novo aquilo que a gente já viu, a aceitação. Eu confio
em Deus e que Ele está no controle dessas coisas, então eu aceito e pronto. E reconheço que o autor está comigo. Vamos ver outro versículo aqui, João 6. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Essas palavras foram ditas quando muita gente começou a se escandalizar com as coisas que Jesus estava dizendo. Porque ele meio que virou de cabeça para baixo todo o sistema religioso. Ele veio para dizer, olha, o importante não são os ritos, o importante não é o exterior, o importante é o coração. E o coração é que tem que, é de dentro para fora, não é de fora para dentro, que vocês têm uma transformação. Não adianta pintar de branco por fora, caiar, né, passar cal no túmulo, se dentro está cheio de ossos podres. A transformação tem que acontecer de dentro para fora. E aí ele começou a dizer coisas do tipo, né, vocês precisam comer minha carne, beber meu sangue. Aí o pessoal falou, agora chega. Né? Esse negócio de ser canibal, eu já não estava entendendo muita coisa, agora não entendi nada. E aí o pessoal começou a ir embora. Jesus estava falando do que veio se tornar depois a Santa Ceia, a Eucaristia, a comunhão. Aí o pessoal começou a ir embora. Falou, não dá para aceitar. Aí Jesus perguntou, e aí, vocês também não querem ir embora? Quando vier algum problema, quando tiver uma dificuldade, você também não quer desacreditar de Deus? Não quer fazer igual todo mundo e dizer, não sei, não estou entendendo e acho que Deus não pode ser Deus. Eu vou procurar um outro Deus. Ou esse Deus, um Deus que eu consiga entender melhor. A resposta de Pedro é muito especial aqui. Eu sublinhei para quem iremos, não para onde iremos. Vocês não querem ir? O normal seria para onde a gente vai. Mas Pedro diz, para quem a gente vai? Porque Pedro entendeu que Jesus, uma pessoa, era o caminho para Deus. A Bíblia tem muitas outras imagens sobre o resultado do sofrimento. Muito fruto vem depois de uma poda. É cortar fora vários galhos. O ouro mais puro vem de um derretimento para retirar as impurezas. As lições mais profundas de Deus vêm das águas mais profundas. A vida vem da morte. A Bíblia também fala das coisas que Deus transforma. Deus transforma a terra seca em campos verdejantes. Transforma desertos em fontes de água, mananciais de água. Deus transforma a humilhação em glória. Transforma o perecível no imperecível, o mortal no imortal. Deus transforma o pranto em alegria, a angústia em vestes de louvor. Ele troca as cinzas, né, que o pessoal jogava na cabeça para mostrar arrependimento, luto. Ele troca essas cinzas por uma coroa. Deus quer fazer uma transformação completa, uma transfiguração na sua vida. Você deixa Ele fazer isso? Você pode se firmar em Jesus, mesmo quando você não entende. Você pode dizer para Ele, olha, para quem a gente vai, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Não estou entendendo direito o que está acontecendo, está doendo muito, não concordo, mas eu sei em quem eu confio. Então, não queria, mas eu estou com o Senhor. Que seja essa a sua oração, a nossa oração. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus sempre presente nas nossas vidas. O Senhor está presente naqueles que já entregaram suas vidas para Ti, e o Senhor está sempre muito perto, mais perto do que as pessoas conseguem perceber, mesmo daqueles que não Te conhecem ou até Te rejeitam. Oro, Deus, para que o Senhor
cause, para que o Senhor faça essa transformação de dentro para fora, para que haja essa alegria, apesar das dores e do sofrimento que um dia a gente vai enfrentar, ou que alguns estão enfrentando. Oramos, Deus, não por um espírito estoico de dizer que não está doendo, ou que a gente não está sofrendo quando a gente está sentindo bastante, mas que a gente possa olhar para o Senhor e reconhecer que o Senhor está no controle de todas as coisas. E por isso, Deus, pedimos que nosso rosto também possa brilhar, possa resplandecer, que o Senhor fique contente com a gente possa refletir a Tua alegria sobre nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, se você tem buscado a Deus, se você quer uma coisa que vá além da religião, da religiosidade, queria convidar você a dizer para Deus, hoje, agora, né? Deus, eu estou entregando minha vida para o Senhor. Eu tenho essa confiança que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu reconheço que o Senhor pagou pelos meus pecados lá na cruz. E ali foi um ato de amor radical. E ao mesmo tempo foi uma situação tão sábia, que ali onde parecia a derrota de Deus, na verdade foi a vitória de Deus e foi o caminho aberto para que a gente possa chegar até Deus. Então diga isso para Ele. Deus, entrega a minha vida para o Senhor. É só fazer uma oração. Feche seus olhos e diga, Deus, a minha vida é Tua agora. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. Me ajuda a viver uma vida que agrada ao Senhor. Faz o meu rosto brilhar. Transfigura o meu rosto para que reflita o Teu. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, Deus passa a fazer parte da sua vida, não só por estar perto, mas agora por estar dentro de você. Lá em João a gente lê assim que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e esse que me ama, eu venho e vou fazer morada na vida dele. Eu vou morar na vida dele. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada, está escrito. Eu queria encorajar você também a começar a ler a Bíblia. Pode ser pelo texto de Mateus que a gente está lendo, ou 1 João, que é uma carta mais fininha, lá no finzinho da Bíblia, quase em Apocalipse. Leia várias vezes, até Deus começar a falar no seu coração. Faça anotações, não só dúvidas racionais, mas o que Deus tem falado com você naquele texto. Escreva também uma oração, agradeça a Ele. Você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. Tá bom? Então, Deus abençoe. Vamos para o momento de oferta. Na sua tela aparecerão os dados bancários da ISP, onde você poderá realizar as suas ofertas através da transferência ou do depósito bancário. Se você está com dificuldade de utilizar os meios digitais, por favor, procure um de nossos líderes. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela Tua provisão. Nada tenho faltado, pela Tua proteção e por Tua misericórdia. Em tudo Tu és Pai, Senhor. Te agradeço.
Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por mais um domingo, Deus. Obrigado por essa oportunidade de estarmos louvando a Ti, mesmo que virtualmente, Pai. Nesse momento, gostaríamos de pedir uma bênção especial pelos dízimos e pelas ofertas, que é uma expressão, assim, de gratidão de cada um de nós, Pai. Mas pedimos para que o Senhor abençoe e que esses dízimos e ofertas possam ser utilizados somente para a honra e glória do Teu nome, Deus. É isso que te peço, em nome de Jesus, amém. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E agora seja dada a ti pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E agora seja dada a ti pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Fiquem em paz aí, tá bom?